Antes de viver um momento importante, eu sempre tento viver ele muitas vezes dentro da minha cabeça. E nem sempre isso é bom ou ruim. Como tudo na vida, entre algo ser bom ou ruim, há sempre um grande percurso no entre. Imaginar qual sapato você vai estar usando no dia que você cruzar algumas linhas importantes pode te ajudar e muito. Olá, ouvintes. Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Aqui, toda semana, compartilho de forma vulnerável como é ser uma produtora criativa vivendo intensamente o caos e a beleza do processo artístico. Eu misturo minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto tentamos desvendar como também podemos viver para a arte. Essas newsletters são cartas de amor ao processo criativo. Eu espero que elas funcionem como um espelho para as suas próprias faíscas de criação. Esse é um espaço para construirmos, pouco a pouco, uma evolução coletiva e contínua sobre criação de novos imaginários. Hoje é dia 18 de março de 2025 e eu trago para vocês mais uma dessas cartas. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta poderosa que eu sempre usei meio que sem saber, chamada visualização. Você já parou para pensar como a sua imaginação pode ser uma grande aliada? Então, bora se organizar? Essa é a cartinha número 30 e o título é Visualização. Qual é o sapato que você estará no dia? Visualizar não é apenas sonhar, é se preparar. Confere esse recado, produção. Pois bem, eu não sabia que tinha uma técnica que eu utilizava desde criança, mas aparentemente esse tema me chamou a atenção essa semana, agora, enquanto eu tô lendo, né, e eu lia um novo livro da Natália Souza, do podcast Pra Dar Nome às Coisas, e o nome do livro é O Medo de Dar Certo. Ela descreve na página 67 uma técnica que ela descobriu chamada de visualização. A curiosidade dela veio depois que ela estava fazendo uma pesquisa e se perguntando como é que os atletas lidam com esses grandes eventos esportivos. E ela foi digitar no YouTube, ansiedade em atletas, para perceber como é que eles se preparavam para lidar com toda essa pressão antes da competição. E lendo sobre isso que ela vai descrevendo, né, esses exemplos, eu percebi que eu fazia isso desde criança, de forma extremamente intuitiva, na real. E tomando consciência disso, através dessa leitura, eu percebi que essa prática já me protegeu de muitas coisas. E eu passei anos julgando a minha própria capacidade de antecipação por causa do olhar do outro, que frequentemente esse nível de profundidade que eu acho que eu tenho de imaginação e de visualização, as pessoas sempre interpretaram como neurose, ansiedade ou até mesmo pessimismo, falando: "Ué, mas você tá contra o projeto? Você tá vendo tudo que tá dando errado?" E eu pensava: "Gente, mas não é isso." Mas através dessa técnica de visualização, e sem saber, eu apliquei muito nessa carreira do cinema, principalmente, como produtora, e hoje em dia eu sigo utilizando. Eu tive vontade de trazer esse tema aqui hoje, essa semana, após essa minha virada pessoal da minha consciência. Porque eu quero continuar usando e tomar consciência significa me apropriar melhor das coisas. Então, vocês também utilizam essa técnica de visualizar as coisas antes de acontecerem ou só estão chamando por aí isso de ansiedade? Nessa semana eu também estava lendo um outro livro, esse que eu ganhei há mais de 10 anos atrás. É um livro da Rosa Monteiro chamado A Louca da Casa. Nesse outro livro, a Rosa, ela fala sobre o processo em si de ser escritora e de conversar, dessa conversa interna que a gente tem com a nossa própria louca, essa que mora aqui no sótão e que mora aqui dentro da nossa própria cabeça. E eu releio livros porque, gente, sinceramente, abrindo essas aspas, é um dos melhores sentimentos da vida adulta, é a paz de reler um livro, ignorando todos os seus desejos inventados e capitalistas dessa lista de compras de livros do "tem que ler maluco". E aí, você já leu?
Não, eu estou relendo, isso é muito bom. E para Rosa Monteiro, no caso, a autora do Louca da Casa, todo escritor tem um pouco dessa esquizofrenia, eu acho, dentro de si. Porque para imaginar, para visualizar, para sentir o personagem, para viver aquela vida ali que não é sua e ver essas cenas, você precisa ser um pouquinho esquizofrênico e estar sempre atuando nessa linha da loucura. E aqui eu chamo que as pessoas utilizam mais no mundo artístico é lidar de uma outra maneira com a sua própria ansiedade e essa maneira de antecipar as situações. E o cinema é muito isso, né. Então, fazer cinema para mim foi a carreira que eu escolhi e foi a minha primeira carreira. E o cinema não me escolheu, fui eu mesma que fui atrás muito. E quando você escolhe uma coisa tão poderosa e tão longe da sua realidade, o primeiro exercício geralmente é se ver lá, sem nem saber o que era aquilo. Como é que vai me ver num set de filmagem ou produzindo um filme se eu não tinha ideia de como ele funcionava? Mas dentro do cinema, quando eu fui entrando, eu fui vendo, e como produtor eu aprendi a ler documentos. E esse foi a melhor coisa dos meus primeiros estágios, ter acesso a documentos, a papel. E tudo começa com esse guia, né, que é o roteiro, e aqui se chama guião. Nele, os roteiros do cinema, eles costumam ter as cenas, então tem cabeçalho, né, que a gente diz que é a rubrica de cada cena, que diz se a cena acontece no dia, na noite, se é interior ou exterior, quais são os objetos principais dessa cena, o figurino, se é importante, se é algum detalhe, se o personagem está com um chapéu, enfim, ou uma chave que depois você vai ver lá na frente. E o roteiro vai ditando, meio que nesse guia astral, do que está sendo visto, né? É uma base do que vai virar imagem, não é uma imagem que vira depois a base. É quase como uma audiodescrição real de uma cena. E depois vem os diálogos, que é a última parte de quem geralmente faz roteiro, mas nada tem regra. Então todo esse processo de imaginação coletiva, quando você senta numa mesa com várias pessoas lendo o mesmo roteiro, o diretora ou diretora de fotografia, da produtora, da figurinista, enfim, da maquiadora, todas as pessoas que estão ali em volta naquela mesa são criativos e estão contribuindo com aquela visão. E eu, como produtora, eu não apenas pensava no que estava ali escrito no roteiro, nenhum departamento realmente vê, mas as pessoas veem o que está ao redor, nesses espaços-tempos meio que separados, o antes, durante e o depois do que precisa. Se o ator vai entrar na água, aquele figurino vai molhar. Como é que faz o take 2? Né? Precisa de uma roupa dupla. Então, cada um vai lendo aquilo numa análise técnica e extremamente criativa daquele roteiro. Então, pelo menos para mim, se a cena era noturna, eu sabia que ia precisar um pouco mais de luz, porque a câmera ela não filma exatamente no escuro, né? Então, se tem mais luz na cena noturna, ela precisa de um caminhão de luz, uma carrinha um pouco maior. E isso vai acarretar precisar de um estacionamento perto da locação, porque os equipamentos são o quê? Pesados. E se a filmagem, por exemplo, fosse no Rio de Janeiro, eu sabia que não só eu tinha que reservar a vaga, né, desse caminhão com pelo menos 24 horas de antecedência, para ter onde estacionar perto da locação, além de contratar um segurança para esse caminhão, já que passar a noite ali era perigoso, e alguém para organizar também o trânsito no dia da filmagem, essa descida e subida de equipamento, essa grande mudança, e minimizar ali o impacto da cidade e a gente ter mais tempo do que a gente realmente gostaria de ter, que é mais tempo filmando do que preparando. Embora preparar com muito tempo sempre te dá menos tempo de filmar, mas te dá muito mais segurança do que fazer naquele menos tempo. Então, tudo isso só porque estava escrito no roteiro a palavra noite. Mas eu nunca fui muito ansiosa, embora extremamente pilhada como produtora de cinema, porque o meu processo de imaginação, ele sempre foi extremamente detalhado. E hoje eu vejo isso como um trunfo, como uma grande qualidade que eu tive. Usar esse poder me permitia sempre ler um roteiro e imaginar absolutamente tudo do que estava em volta. Se havia perigo na cena, se precisava de dublê, se precisa de seguro, de ambulância, quais são os protocolos que envolvem cada coisa que está ali descrita. E se tem pessoas, a gente tem que pensar sempre como essas pessoas chegam até o local de filmagem, como é que elas comem, como é que elas estão felizes estando ali fazendo o trabalho delas. Esse conforto mínimo e básico de
segurança, comida e deslocamento, né, para a pessoa estar ali fazendo dignidade no trabalho. Onde é a casa de banho, o banheiro, o que que ela mais ela precisa. Então, para mim, hoje eu vejo que esse é o real papel do produtor, né, que é um processo criativo exaustivo, que envolve muita imaginação, capaz de trazer essa antecipação do que será necessário para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível para todo mundo que está envolvido ali. E eu acho que muitos artistas têm realmente dificuldade de imaginar o que está além do que aparece aqui, do que eu vou chamar, usando a metáfora do cinema, na frente da câmera. Tudo que está por trás é resultado, claro, do trabalho de um produtor que prepara cada detalhe para o que acontece na frente da câmera possa acontecer sem problemas. Mas, lendo aí agora, né, esse livro, eu percebi que os atletas usam essa técnica de visualização para lidar com tudo. E quando o dia chega, parece que eles já viveram aquilo. Eles se propõem a esse ritual, eles escolhem um lugar tranquilo antes da competição, eles imaginam cada detalhe, a roupa que estão usando, o perfume, a imagem refletida do elevador, todos os elementos do ambiente. E segundo a autora, a Natália, quanto mais detalhe você imaginar essas cenas que te causam ansiedade, né, em relação aos teus processos, melhor. Porque se repetimos esse ritual de imaginação todos os dias, até o grande dia da filmagem e do seu evento, ele pode se tornar e ele tende a se tornar algo familiar. E quando chega o momento que você tanto esperou, a sensação pode ser exatamente oposta, pode ser de relaxamento, da previsibilidade, que não é uma previsão em cima dos imprevistos, mas é como seu corpo, as suas emoções vão se encontrar diante daquela situação. No cinema, a gente chama isso de um processo de muito bem feito de pré-produção. E ele envolve reuniões intermináveis, discussões com equipas e mais equipas, e idas e voltas na locação, fotos e relatórios e muitos documentos que acumulam todo esse processo intenso de pré-produção. E muitas saudades de vocês, meus assistentes de direção. E, e nisso eu costumo dizer que se um produtor fizer muito bem o seu trabalho antes, no dia da filmagem, ele quase não precisa fazer nada, apenas gerenciar emergências, que claro, é muita coisa, mas caso as tenha, porque se tudo tiver previamente organizado e visualizado, esse nível de loucura diminui muito. Então todos os deslocamentos, refeições de cada um que serão servidos, né, o figurino, enfim, tudo vai estar ali. E eu conseguia fazer isso. E é claro que graças ao cinema, a graça real é que sempre tem imprevisto. Mas pensando aqui um pouco menos no trabalho e mais na vida pessoal, que precisa também ser visualizada para a gente, inclusive, conseguir fazer bem o nosso trabalho, quando não me permitiam participar desse nível de profundidade no processo criativo, eu me via como uma produtora burocrática, que cumpria ordens, cumpria esquemas, preenchia planilhas, fazia os orçamentos, e eu sofria muito, porque eu briguei tanto que fui demitida de alguns projetos. Não porque eu não me importava, mas na minha cabeça é exatamente o oposto. Eu me importava demais com aquele projeto e eu começava a fazer todas essas perguntas: mas e se der errado? E se a gente não tiver ambulância? Mas como é que a gente vai filmar isso sem ambulância? E eu percebi depois, não só pela falta de maturidade, mas eram coisas que ali, naqueles projetos em específicos, eu não estava contratada para fazer. E tem esse limite entre essa produção de campo e a produção criativa. E também tem um limite de como a sua imaginação pode esbarrar na imaginação do outro, principalmente em processos artísticos coletivos. Então, a hierarquia, por mais que também seja ruim, ela funciona. Então, a capacidade aqui fica esse grande, sei lá, pensamento e resumo geral, e o que eu queria pensar nessa semana era que a capacidade real de visualizar o que vai acontecer, esse nível de imaginação, pode nos ajudar a liberar espaço interno e diminuir o estresse. E eu sei que, ouvindo isso, parece que é o contrário, que ficar imaginando e visualizando aquilo acontecer pode acarretar mais ansiedade. Mas eu prezo aqui para tentativa.
porque eu acho que a ansiedade, a imaginação, ela já vai acontecer. Então, se a gente fizer isso minimamente de uma maneira ritualística, cada um com o seu, previsível e talvez ela de forma coletiva, se seu projeto envolve mais que uma pessoa, ajuda a organizar e fazer essa tentativa de jogar tudo para o alto, de tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado, como é que eu vejo isso, como é que eu vejo aquilo, uma maneira um pouco mais gostosa e divertida de fazer a travessia. Então é claro que nem toda imaginação é positiva. No meu caso, eu tenho muita imaginação que envolve rejeição, abandono, ciúme, inveja. Isso tudo também é parte da minha mente, eu acredito que da mente de todo mundo. E a mesma potência que eu tenho para visualizar filmagens com detalhes e projetos, também me faz imaginar desastre. E o último terremoto que teve aqui em Portugal, mês passado, eu acho, não caiu nada na minha casa e nada aconteceu exatamente com o país. Mas eu fiquei, depois que tudo parou de tremer, eu fiquei 40 minutos chorando e eu me tremendo internamente, pensando no "e se?". E se a casa tivesse caído? O que que eu vou fazer no próximo terremoto? Eu fiquei imaginando o outro dia de um próximo terremoto, tudo caindo na minha cabeça. E no caso do terremoto real, eu confesso que aqui eu realmente não sei o que fazer. Ele vai acontecer de novo, isso é um fato, mas eu não sei quando. Eu não sei em que proporção e eu não sei se vai destruir ou não a cidade de Lisboa ou Portugal como um todo. E isso segue me aterrorizando, porque são coisas que eu não controlo, embora eu saiba que vão acontecer. E eu preciso agora me preparar, sair do estado do pânico, para visualizar melhor esse plano de fuga, uma solução que ainda não estou vendo. Então, governo também me ajude. Esse mesmo medo se aplica ao trabalho, porque eu tenho medo de ganhar um edital, mesmo quando eu vou concorrer a ele. Concorrer a ele, ganhar, não impede que ganhar um edital também seja muito, 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 muito apavorante. Porque tenho medo de ganhar e na reta final ver meu projeto aprovado, assinar um contrato que eu não vou conseguir depois ter como prestar contas, ter enganado todo mundo, eh, falando que eu conseguia fazer aquele projeto com aqueles recursos que eu tinha e no final eu não tinha. Então, não sei, tenho medo da equipa não ser suficiente, de ter inventado moda, que é uma expressão que a gente usa, né, tipo: "Garota, você tá inventando isso por quê?", entende? Sua vida aí tá aqui, tão tranquilinha, vai lá, trabalha, volta pra casa. Tudo isso são medos de dar certo, medos como um todo, visualizações não tão positivas. E o medo ele tá em tudo, inclusive nas mudanças positivas. E eu acho que a leitura desse livro tem me mostrado muito sobre como poder colocar o ressignificar as caixinhas do medo e as caixinhas da ansiedade e da imaginação, e fazer novos cruzamentos entre medo, imaginação e ansiedade. A imaginação é poderosa, então talvez seja a hora de não apenas imaginar as partes boas, também considerar os desafios que estamos preparando para a gente estar um pouco mais firme quando o terremoto, literal ou metafórico, chegar. E agarrar tudo isso e dizer: "Me pertence, isso é meu". Sentir, imaginar, sonhar é um recurso poderoso. E aqui eu peço, vamos fazer uso disso, sim, com certeza. Na página do Substack, que eu deixo aqui na descrição, caso você já não esteja me ouvindo dentro da plataforma, a gente tem as próximas sessões, que são Se Inspira Artista, e que tem os livros, o podcast, artistas visuais que estão dialogando sempre com a gente aqui toda semana. Tem as chamadas abertas em destaque em Portugal, organizadas por cronologia. E deixei também um link da lista de espera da turma 2 da oficina do Estado Bruto. E com isso a gente fica por aqui na nossa cartinha da semana. Mas antes de ir, eu também te pergunto: e você, já apoiou uma artista independente hoje? Se gostou desse episódio e acha ele útil em alguma medida, compartilhe. E se ainda não é assinante em alguma das nossas plataformas, por favor, se inscreva. Receba a nossa newsletter diretamente toda terça-feira no seu e-mail. E esse projeto existe porque vocês fazem ele acontecer. E a gente precisa se unir para vencer não só algoritmos, como os medos e os desafios de construir
esses novos imaginários e as nossas utopias. Aqui eu me despeço e deixo um até semana que vem. E até lá, bora se organizar? Beijos com carinho e energia, Chayana.